Boa noite. Hoje vamos falar um pouco sobre a indução de lactação em novilhas. A dupla é composta por mim, Nardelli Bertoldo, e pelo Bruno Bastos de Oliveira. A gente vai falar desse tema na matéria de produção e sanidades de bovino de leite com o professor Hugo Jaime Matias Peron. Por que induzir uma novilha à lactação? Primeiro, que são animais de alto mérito genético. São animais que foram investidos muito dinheiro para o melhoramento genético de características específicas, alta produção de leite e, como consequência, ela veio com uma insuficiência reprodutiva. No melhoramento genético, a gente escolhe características específicas que a gente quer que melhore e que mantenha naquele animal. Para a bovinocultura leiteira, como o nome já diz, a gente dá preferência para que o animal tenha alta produção de leite em um certo período de tempo. Só que, como consequência, ela veio com uma baixa reprodutividade. E a indução da lactação em novilhas, a gente meio que trata esse problema, porque a gente tem o que a gente quer, que é o leite em alta escala, e o animal não precisa se reproduzir nesse período de tempo. Só que, com a indução à lactação, meio que reinicia o eixo hipotalâmico hipofisário dessa novilha. Logo, ela vai entrar em estado reprodutivo, que é onde ela vai logo procriar. E sem contar que a gente diminui as taxas de novilhas e vacas paradas, que são animais que está tendo um custo para o proprietário e ele não está recebendo benefício nenhum. Mesmo que o animal esteja solto a pasto, o proprietário vai estar gastando com esse animal. Diminui as altas taxas de descarte. Por que essas altas taxas de descarte? Animais parados que não está tendo nenhuma eficiência produtiva para o fazendeiro, para o produtor, logo ele é descartado ou ele é vendido para abate, para consumo de outras formas. Mas manter esse animal na fazenda fica inviável. E o custo-benefício, até porque a gente vai usar alguns fármacos específicos, que são fármacos hormonais ou até anti-inflamatórios, mas de baixo custo. E então o custo-benefício dele é muito bom, até porque vai trazer uma rentabilidade muito alta para o produtor. O que usar? A gente vai usar hormônios sintéticos que também são produzidos no corpo do animal, só que neste exato momento eles não estão sendo produzidos, como o estradiol, a progesterona e a prostaglandina. O estradiol, normalmente, ele é produzido através do estrógeno. O estrógeno que é liberado pelo folículo, que é liberado através do FSH, que o folículo acontece o crescimento através do FSH, que é liberado pela hipófise. Logo, quando ocorre a ovulação, vai haver um corpo lúteo. Esse corpo lúteo vai produzir progesterona por um certo período de tempo, até haver a implantação uterina. Quando houver a implantação uterina, quem vai produzir essa progesterona vai ser a placenta. Então, os hormônios artificiais que a gente vai colocar no animal é como para produzir, como se fosse essa gestação artificial. E a prostaglandina, ela é liberada pelo endométrio. Então, a gente vai reiniciar esse animal para que ele consiga produzir leite e, consequentemente, reiniciar o seu ciclo reprodutivo. E os corticoides, nesse quesito, ele vai entrar como um anti-inflamatório. A gente não vai usar anti-inflamatórios não esteroidais, porque os não esteroidais, eles agem diretamente nas ciclooxigenases. E no ovário, a gente precisa da COX-2. Ela é uma das ciclooxigenases mais importantes para a reprodução. Então, a gente pode bloquear esse animal por um período de tempo maior. Tema sobre indução à lactação de novilhas e vou falar um pouco sobre a fisiologia do processo, do protocolo que a gente vai utilizar. A gente escolheu o protocolo da Ouro Fino. Enfim, vou explicar um pouquinho como que é a fisiologia que acontece no processo. Então, a produção de leite em bovino, ela depende de uma interação complexa entre hormônios que regulam o crescimento da glândula mamária e a síntese do leite. Durante a gestação, os ovários e a placenta liberam estradiol e progesterona. Esses hormônios são responsáveis pelo desenvolvimento e pela diferenciação das células mamárias. Eles preparam a glândula mamária para a lactação
e garantem que ela esteja pronta para armazenar e produzir leite quando necessário. Conforme o parto se aproxima, há uma redução significativa nos níveis de estradiol e progesterona. Essa queda hormonal deixa que a prolactina, que é secretada pela hipófise anterior, atue diretamente sobre as células mamárias, estimulando a produção de componentes essenciais do leite, como proteína, que vem através da caseína, o açúcar, que vem através da lactose, e a gordura, que vem através dos lipídios. Além da prolactina, outro hormônio que desempenha a função fundamental na lactação é o cortisol, que é produzido pelas glândulas adrenais e ele auxilia na maturação das células e na regulação dos genes envolvidos, na síntese do leite. O hormônio do crescimento, GH, outro hormônio envolvido, ele aumenta a captação de nutrientes pelo tecido mamário e garante a manutenção da produção de leite ao longo da lactação. É um processo que é conhecido para nós como galactopoiese. A injeção do leite vai depender da ação da ocitocina. E a ocitocina, que é sintetizada pelo hipotálamo e liberada pela neurohipófise, provoca a contração das células miopiteliais ao redor dos alvéolos mamários e permite que o leite estocado seja expelido. Esse processo ocorre naturalmente em resposta a estímulos como sucção do bezerro, a rotina de ordenha, como a própria ordenha ou a mão do ordenhador. E no caso da indução da lactação, o objetivo é simular essas variações hormonais para desencadear a produção de leite sem que a novilha passe pelo processo de gestação completa. E para isso, um protocolo hormonal específico é utilizado para imitar a queda dos hormônios placentários e estimular a liberação de prolactina e os outros hormônios essenciais à lactogênese, como eu havia falado anteriormente. Como eu disse, a gente utilizou o protocolo da Urufino e eu vou explicar aqui um pouquinho como e as dosagens são aplicadas. Então, o protocolo de indução à lactação, ele foi dividido em diferentes fases para simular as condições hormonais de gestação e do parto, preparando a novilha para produzir leite de forma eficiente. A aplicação dos hormônios ela deve ser seguida de forma rigorosa ao protocolo definido previamente, garantindo que o organismo do animal responda corretamente aos estímulos hormonais. Então, como usar, né? Como eu disse, é dividido em fases e na fase inicial, que dura do dia 1 ao dia 8, a gente administra 30 miligramas por dia de benzoato estradiol, que no caso foi o sincrodiol, usando 30 ml por dia, e 300 miligramas de progesterona, nesse caso injetável, através da Sincrogest, aplicando 2 ml por dia. Esses hormônios vão simular o ambiente hormonal da gestação e a glândula mamária para o início da lactação mesmo. Próxima fase, que é a fase de suspensão da progesterona, que dura do dia 9 ao dia 14. A dose de benzoato, que antes utilizada é 30 miligramas, a gente reduz para 20 miligramas e 20 ml de sincrodiol, enquanto a progesterona é retirada e isso começa a sinalizar ao organismo que a gestação está chegando ao fim. Próxima fase, que é a indução ao parto simulado, que é no dia 16. Então, para mimetizar o parto, a gente administra 0,56 miligramas de cloprostenol sódico, que é a prostaglandina, 2 ml por dia, no caso, só o dia 16. Essa substância vai induzir a regressão do corpo lúteo, presente ali, se houver, né? Provavelmente sim, reforçando a queda dos hormônios gestacionais.
E, por fim, o estímulo final para a lactação, que dura do dia 19 ao dia 21, a gente administra 40 miligramas de dexametasona sódica, que no caso foi o Corteflan, 20 ml por dia, que vai ajudar na maturação da glândula mamária e o início da produção de leite. Essa fase vai imitar a elevação natural de cortisol que ocorre antes do parto, preparando o organismo do animal para a lactação. Também existe o uso, durante o protocolo todo praticamente, o uso da somatotropina bovina, que é o BST. Ele é um hormônio do crescimento e a gente utiliza ele para aumentar a produção de leite. Essas novilhas vão receber de 500 miligramas de somatotropina bovina, que nesse caso foi a bisnaga de Boost, que utiliza uma bisnaga por aplicação. E elas foram aplicadas no dia 1, dia 8, dia 15 e dia 22. E após o início da lactação, também é recomendado que continue aplicando o BST a cada 14 dias, assim como ele é indicado, para poder continuar a produção nos níveis adequados e continuar na lactação esse animal. O início da ordenha vai vir no dia 22 e a partir desse dia as novilhas podem ser ordenhadas diariamente. O estímulo da ordenha ele é essencial para manter a produção de leite e ele reforça, a liberação de prolactina e ocitocina a cada ordenha, que são os hormônios essenciais para a continuidade da lactação. A produção pode ser mantida por aproximadamente 224 dias de lactação. Essa produção pode variar para mais ou para menos, dependendo do animal ou de como ele é criado. Enfim, é isso. Dos resultados. A gente analisou vários artigos e vários estudos que falaram que a eficiência reprodutiva foi alta, teve eficiência reprodutiva, porque a gente reiniciou o eixo hipotalâmico hipofisário desse animal. Teve uma diminuição gradativa de descarte, porque cerca de 85% das vacas ou das novilhas tiveram taxa de sucesso, ou seja, elas se adaptaram bem ao protocolo e começaram a produzir leite. Então, esses animais que estão agora em produção não vão ser mais descartados e vão ser utilizados na fazenda. E o custo-benefício é muito bom, até porque se você tinha que descartar um animal para comprar outro, você ia sair meio que no prejuízo, porque você ia vender um animal de baixo custo para comprar um animal de alto custo, sendo que você poderia transformar esse animal de baixo custo em alto custo para você mesmo utilizar. E aqui eu vou falar um pouco dos resultados que a gente esperaria em comparação aos resultados que foram obtidos. Altas taxas produtivas era um resultado esperado que foi obtido com sucesso, em torno de 85% do resultado foi obtido. Se a gente fosse analisar esse resultado em estado fisiológico, ele daria em torno de 70% do estado fisiológico do animal, então já é uma taxa muito boa para a produção leiteira. É um alto custo-benefício, de acordo com o preço do fármaco e a produção que vai ser elevada. A indução à função reprodutiva, que é mais um benefício que no caso a gente não teria se a gente não tivesse induzido esse animal à lactação e nenhum outro tipo de procedimento artificial. A gente vai ter uma menor taxa de descarte, porque os animais serão utilizados dentro da fazenda, e um menor volume de aquisição de animais.
Consequentemente, se diminui a taxa de descarte, diminui a compra de animais. Porque quanto mais animal eu descarto, mais animal eu tenho que repor. Então, se eu não estou descartando, eu não estou precisando repor o tempo inteiro. A gente está utilizando os mesmos animais que a gente já tem dentro da fazenda, que a gente conseguiu, consequentemente, colocá-los em lactação. E essas foram as nossas referências e deixamos aqui o nosso muito obrigada.